você? Clarice Lopes Vieira, e fiquei na biblioteca desde o primeiro dia que abriu, eu já fui para a biblioteca. Já. Messias Modesto dos Pastos. Eu ingressei na Unesp, não era Unesp, era um instituto isolado da USP, né? Era a Faculdade de Filosofia, a FAF, em 1967. Olha, meu nome completo é Nancy Pérez Escobosa. Eu prestei um concurso aqui em 1971 para auxiliar de bibliotecária. Eu sou Messias Meneghetti Júnior. Estou aqui desde 1979. Cláudia Adriana Espíndola. Sou bibliotecária, aposentada. Entrei na Unesp em 1995. Meu nome é Fátima Regina Lucas. E eu estou na biblioteca há 28 anos. Meu nome é Silvana Silgueiro. Eu estou na biblioteca há 27 anos. Bem, meu nome é Tereza Raquel Vanali. Eu vim para a Unesp, para a FCT, transferida da unidade de Bauru, no início dos anos 2000, mais ou menos, 2001, acho que 2000 mesmo. Sou Frederico Cambardelli de Moraes. Fiz o curso de Geografia, Licenciatura e Bacharelado aqui na unidade da FCT. Meu nome é Cristina Maria Perisnoto Baron. Eu sou docente do curso de Arquitetura e Urbanismo e atualmente eu estou como diretora da Faculdade de Ciências e Tecnologia. Meu nome é Rafael Gilberti Valese. Eu entrei em 2011 aqui na Unesp. Me chamo Guilherme Claudino. Fiz graduação e pós-graduação aqui, fiz o doutorado, entrei em 2011 no curso, me formei em 2015 e em 2019 obtive o título de doutor. Meu nome é Karina de Jesus Novaes, sou ex-aluna aqui da Unesp, eu cursei pedagogia entre os anos de 2013 a 2017. Eu sou Carolina Russo Simon, eu entrei na Unesp em 2013 para fazer faculdade de Geografia. Formei na licenciatura. Atualmente eu volto para minha casa como pós-doc. Meu nome é João Gabriel. O pessoal me chama de Proteína também. Eu sou da fisioterapia, eu estou no 3º ano agora. Como foi seu primeiro contato com a biblioteca? O meu primeiro contato, eu me mudo para Presidente Prudente em 2005, em julho de 2005, e na sequência eu já fiz a minha carteirinha da biblioteca. Então o meu contato com a biblioteca foi antes de eu fazer o concurso e ser docente aqui dessa instituição. E isso é uma coisa assim que eu fiquei muito feliz naquele momento, né? Por quê? Porque a universidade é pública, mas a biblioteca até amplia o conceito de pública, porque ela é aberta, tem essa possibilidade de vir e de fazer a carteirinha e ter acesso ao acervo. É engraçado que a Biblioteca de Prudente me fez decidir ficar em Prudente. Eu sou de São Paulo e eu vim fazer a matrícula sem saber onde ficava Prudente. Tinha uma breve noção de mapa, mas não sabia que era tão longe. E quando eu cheguei no campus, o primeiro lugar que eu fui conhecer, eu vim com a minha irmã, foi a biblioteca. E a primeira coisa que eu fiz foi me cadastrar na biblioteca, porque a biblioteca para mim era como se eu pudesse viver o sonho universitário mesmo. Ela era um símbolo do que era ser universitária para mim, que era o acesso a livros, a conhecimentos. E eu lembro que a primeira vez que eu desci no acervo, eu tive aquela sensação de encantamento, como se eu tivesse entrado na biblioteca da Bela e a Fera, assim. Foi essa sensação para mim. A primeira vez que eu vim aqui na biblioteca foi quando eu comecei a trabalhar, não conhecia a biblioteca. E à primeira vista, assim, a hora que eu entrei, eu achei bem estranho, porque você espera chegar na biblioteca e ver livro, né? E eu cheguei e eu não vi livro. Aí eu achei isso muito estranho. Então, na verdade, no início, 67, acho que até 69, 70, era o Instituto Isolado que funcionava onde hoje é a sede do Banco
do Estado, no centro da cidade aqui de Presidente Prudente. Era uma biblioteca pequena, com pouco acervo, né? Eu lembro bem dessa questão do pouco acervo na biblioteca, que a turma que ingressou, da qual eu estava nela, era um grupo de 6 alunos. Naquele tempo a gente ingressava por nota, depois é que passou a ser por classificação. E dentre esses 6 alunos, tinha um colega maravilhoso, mas ele, quando a professora dava uma referência bibliográfica, ele dava um jeito de se antecipar e saía antes, e descia na biblioteca e pegava o único livro que tinha sobre aquele assunto. E o compromisso da biblioteca era que o livro fosse entregue em 3 dias. Ele nunca entregava. Esse foi um tempo que durou, acho que durou até a vinda para cá, para onde nós estamos hoje, né? Mas a lembrança maior que eu tenho é essa, da biblioteca lá onde é hoje o Banco do Estado, no centro. Foi logo no meu primeiro ano, quando eu vim conhecer aqui. Eu não fazia ideia que era uma biblioteca, eu nunca tinha visto uma antes. E, sinceramente, a maior parte do primeiro ano eu usei ela para dormir e descansar aqui. Eu fui muito bem recebida. Eu cheguei aqui, eu fiquei na sala da assessora da direção da biblioteca, aguardando a bibliotecária com quem eu iria trabalhar, que era da seção de referência, a Silvia. E ela me apresentou toda a biblioteca, apresentou os funcionários, me trouxe no acervo, me apresentou o acervo, me falou rapidamente sobre o meu trabalho. E eu fiquei assim, eu já desde a primeira impressão, eu fiquei muito feliz. Eu falei, é aqui mesmo que eu quero trabalhar. Como era a biblioteca nesse período? A biblioteca nessa época é uma escola hoje, ali perto do tiro de guerra. Ali foi onde eu peguei os primeiros livros que entrou, eu que peguei, recebi, sabe? E depois fomos lá para o Tanel Abud, a escola grande, recém-formada, sabe? Recém-construída, na verdade. Ficamos lá bastante tempo. Então a biblioteca era lá no salão, lá no fundão, era prédio, era lá no fundão. Era assim, muito bom. Aí deram pra gente um banesco ali no calçadão. Ainda funcionou bastante tempo mesmo. E a gente se dava bem, porque era elevador, a gente ia e voltava e tal, né? Mas não dava muito certo, porque era centro da cidade, barulho enorme. Então, era o segundo andar, era ali. A gente ficou ali bastante tempo. Aí eu recebi mais livros novos, né? Passava na minha mão, quer dizer, não era bibliotecário, não era nada, era só servente, mas passava tudo na minha mão. A biblioteca, quando eu entrei aqui na faculdade, ela era naquele prédio principal, que é o que havia naquela época. Era o prédio principal, onde era toda a administração, e a biblioteca ficava do lado esquerdo daquela rampa, de frente ao anfiteatro. Na entrada ficavam as mesas dos funcionários e as mesas que a gente ficava atendendo as pessoas no balcão, tudo certinho, né? E o acervo não podia entrar os alunos. Quem entrava no acervo era só os funcionários e os professores. Então, era acervo fechado, né? E o catálogo também era manual. Então, bem diferente do que a gente tem hoje, né? A gente fazia as pesquisas no catálogo manual, tinha um caninho e a gente mandava para baixo pelo caninho e tinha um funcionário que pegava aqui embaixo o material que a gente precisava. Então, a gente não tinha esse contato com o livro, né? A gente imaginava que era aquilo que a gente queria. Quando subia esse material para a gente pelo montacarga,
que a gente ia ver se realmente era aquilo que a gente estava precisando ou não. À direita tinha a primeira sala que era de jornais, não sei se ainda existe, né? Mas a gente sempre estava ali e às vezes a gente tinha que usar até máscara mesmo, porque o cheiro que ficava lá dentro, de guardado, era muito forte. Mas a gente sobreviveu, a gente está aqui e são lembranças muito boas que a gente tem daquela época e das várias amizades que também a biblioteca proporcionou. Foi um rito de passagem aqui dentro, né, de você estar sempre aqui embaixo ajudando as pessoas também quando precisavam, a gente quando veterano, e também no salão lá de leitura, ou conversando, ou batendo papo. Às vezes a gente estava muito revoltado, vinha para cá só para bater papo também, para conversar com a galera, para dar uma desanuviada no estresse do dia a dia da faculdade. Era um espaço acolhedor e era um momento em que os alunos gostavam de estar dentro da biblioteca. Então você tinha que chegar muito cedo para conseguir reservar uma mesa para que pudesse fazer essas reuniões de grupos. Nesse período era, digamos assim, mais humanizado, no sentido de que agora e no final do meu curso as coisas já estavam muito mais modernas. Hoje em dia eu percebo que aqui virou um polo cultural, então assim, é muito mais abrangente para os alunos. Então quando eu entrei, era mais no sentido de tipo assim, vamos pegar livro, vamos estudar, e hoje, pelo que eu percebo, a biblioteca já se expandiu. Quais mudanças você acompanhou na biblioteca? Então, na verdade, a primeira grande mudança foi a transferência, né, da Faculdade de Filosofia para cá, porque a Unesp é de 76. Aqui ainda era Faculdade de Filosofia, Instituto Isolado da USP, porque ela veio para cá, se não me engano, em 1970, 71, e só em 76 é que é criada a Unesp, e claro, isso ganha uma outra escala, mas a Unesp também, quando ela é criada, ela passou por momentos muito difíceis, né? De muitas restrições, fechamento de cursos, tudo isso implica, se reflete na biblioteca. Quando você fecha curso de pedagogia, curso de ciências físicas, biológicas, etc, tal, também você deixa de abastecer a biblioteca com essas referências. Que, em última análise, a bibliotecária tem um papel muito importante, mas, modesta parte, nós professores, é que às vezes sugerimos, olha, que era passado para nós, a biblioteca, a chefe da biblioteca, passar para os professores uma lista para a gente colocar sugestões, propostas de aquisição de livros. Isso era uma coisa compartilhada entre a biblioteca e os professores. Então ela veio para cá. Eu agora quando entrei aqui, me surpreendi, né? Porque isso aqui é uma beleza, né? A biblioteca sempre foi um recinto muito agradável, né? Aqui já foi inclusive o polo de computação. Então o polo não tinha um prédio, um local, veio ficar aqui dentro da biblioteca, né? A biblioteca tinha um espaço muito grande, tomado também pela coleção de jornal. Então hoje essas coisas deram mais espaço, né? Adquiriram espaço próprio, deram mais espaço e outras coisas foram melhoradas sensivelmente, né? Justamente para poder melhor acolher os alunos, melhor dispor os livros. Então foi um progresso bastante interessante. Do ponto de vista do uso da biblioteca, eu costumo dizer que a biblioteca se tornou, já era na época, mas se tornou cada vez mais um centro de energia, sabe, da unidade. Então, para cá, os alunos, né, vêm aqui, se sentem bem, têm uma forma de se colocar muito boa, têm uma infraestrutura excelente, né? Então, essas coisas fazem com que os alunos utilizem bem isso. Os professores, eu lembro, a gente vinha muito ver, principalmente a parte de revistas, né?
os livros, folhear os livros, ver o que achava de material. Hoje em dia é tudo mais pela internet, mas mesmo assim eu percebo que os alunos vêm aqui. E mais recentemente, eu até já comentei com a reitoria. A gente percebe assim um aumento muito significativo e importante da parte cultural que a própria biblioteca realmente consegue fazer, e isso precisaria até se tornar uma política pública, sabe? Porque a gente sabe que aqui em Prudente isso é bem feito. Tem tido ótimos eventos, uma participação muito intensa, né? Precisaria se tornar uma política pública da universidade, né? Uma política universitária. Então, eu fico muito contente que a biblioteca esteja nesse patamar, né? Muito bom. Eu acompanhei na biblioteca a chegada dos primeiros computadores. Eu nunca tinha utilizado computador e foi uma novidade que teve aqui, que era aquelas cinza de tubo, ou creme, parece que era aquele computador bem grande. E tivemos o nosso primeiro contato ali com a automação da biblioteca, né? E a gente não tinha curso, eu nunca fiz curso de computação, de como utilizar o computador. E foi momentos muito difíceis de aprendizado, porque nós tínhamos que batalhar nós mesmas, né? Para podermos aprender como lidar com aquela novidade, teclado, monitor, CPU, mouse. Foi tudo muito interessante esse contato que eu tive aqui na FCT. Então, eu posso colocar como aluna, foi a abertura do acervo, né, que antes era acervo fechado, e quando eu estava no 4º ano mudou para acervo aberto. Então, para quem já estava estudando, não foi muito engraçado e não foi legal, porque a gente estava acostumado de um jeito e de repente teve que deu de cara com todo esse acervo, né? E a gente tinha que se virar. Então foi um pouco difícil para mim enquanto aluna. Eu tive dificuldade de entender como que funcionava, como que era a classificação dos livros, como que eu encontrava os livros que eu estava precisando. Agora, enquanto funcionária, logo que eu entrei, a gente trabalhou no processo de automatização do nosso acervo, né? Antes era tudo manual e deixou de ser manual para ser automatizado. Então, a gente colocou todas as etiquetas de código de barra em todos os livros, inclusive eu tive uma rinite, porque até me acostumar, eu trabalhei mais de 2 meses aqui no acervo, direto a gente trabalhava aqui, né? Subia para almoçar e voltava para o acervo. Então, esse processo todo é muito diferente, né? Do meu início na biblioteca. Hoje é tudo digitalizado, então essa comodidade é bem mais cômodo, né? Você encontrar o material é bem mais fácil, né? Mas eu peguei essas 2 fases. Emprestei muito livro de maneira manual, você escrevendo na fichinha do livro atrás, e depois, hoje, a gente empresta de forma... Hoje a gente tem o autoempréstimo, né? Então, tá muito mais prático do que na minha época de aluna. Nossa, muitas mudanças, porque... Na verdade, a biblioteca ela é um organismo vivo, que vive mudando mesmo, né? Nunca é estático, nunca é parado a coisa. Então, assim, mesmo dentro do sistema, né, quando a gente começou a fazer essa transição, primeiro que ainda as pessoas estavam acostumando da ficha catalográfica para o sistema. Aí já vem um outro sistema que é diferente, aí tem que ter adaptação, né, para os funcionários, para a gente também saber lidar com tudo aquilo que era diferente. Então, muitas mudanças, né, muitas mudanças de tudo, em todas as frentes de trabalho. Com a tecnologia, a gente foi cada vez mais tendo mudanças e rápidas, né. Então, assim, acabava de implantar uma coisa, de repente já vinha uma outra que modernizava, que já era diferente. E eu acredito que agora esteja até mais, né? Porque
as coisas estão muito avançadas, né? A tecnologia está aí para realmente trazendo coisas incríveis. Então, assim, várias mesmo mudanças e tudo assim de uma forma muito rápida e a gente tendo que se adaptar àquilo, né? E também adaptar o próprio usuário, né? Ao novo sistema, à nova forma de consumir essa informação e de buscar, enfim, né? De tudo. Se eu conseguir colocar numa ordem cronológica, foi a retirada do balcão de concreto. Aí depois foi o planejamento, nós ficamos um tempo com as mesas sob pedras, colocava a mesa para tentar fazer um balcão, até que nós conseguimos fazer um projeto, elaborar um projeto junto com a professora Cris Baron. Na época ela era professora, mas por ela ser da arquitetura, ela se prontificou a ajudar a gente a fazer esse projeto. Então todos os servidores colaboraram para a execução desse projeto. E depois ver o balcão realmente, né, construído, a modernização, a automatização do sistema de empréstimo, através dos sistemas, começou com o Microeasy, depois foi para o Athena, hoje o autoempréstimo, a autodevolução, os estúdios, a plataforma de acessibilidade. Então a biblioteca, ao longo desses 27 anos que eu estou aqui, passou por uma grande transformação. Existem algumas mudanças que elas são mais latentes, e eu acredito que seja uma delas a questão tecnológica. Eu penso que ela conseguiu se aprimorar muito mais em relação àquilo que desenhava-se ali em 2011, facilitou-se o acesso a toda a documentação pela própria digitalização de muita coisa, dos jornais. Inclusive os jornais, eles ficavam concentrados em uma sala específica e hoje você consegue acessar pelo computador, isso facilita muito. Então eu acho que essa questão digital é a grande mudança que eu percebo. As mudanças, eu percebo que está muito mais atrativa para os alunos. Tem aquela salinha de sono, de soneca, não sei como que é o nome, eu teria aproveitado muito no meu tempo de estudante. Hoje eu percebo que os móveis são mais modernos, é tudo mais colorido, é tudo muito mais atrativo. Digamos que parou de ser apenas a biblioteca para pegar um livro. Você possui alguma história marcante na biblioteca? Ah, sim, muitas, mas uma delas que marcou, assim, logo que a gente colocou o portão eletrônico ali para detectar se alguém estava passando com livro ou não, né? E ele apitava. E nessa época, a gente estava começando a colocar as etiquetas nos livros, então os livros que estavam com as etiquetas, claro, certamente iam apitar. E teve uma certa vez um rapaz, né, um usuário, que nem era aluno nosso, ele estava com um livro assim, dentro, assim, na blusa, né, dentro da blusa, e na hora que passou, apitou. E a gente tinha uma funcionária que era muito apaixonada pela biblioteca, pelos livros, ela tinha um zelo muito grande. Quando apitou, ela saiu correndo atrás dele. E saiu correndo mesmo, assim, foi embora, foi parar lá embaixo, correndo atrás do menino para pegar o livro. Aí ele entrou no ônibus, parece que ele ia pegar o ônibus, e ela entrou junto no ônibus. Ela perdeu um pé do sapato para correr atrás dele, mas ela pegou o livro de volta. Então, assim, a gente, ao mesmo tempo que foi assim muito louco, né? Porque, meu Deus do céu, acho que todo mundo assustou, né? Quem que é essa doida que tá correndo atrás do menino? Então foi uma história que marcou muito e todo o campus ficou sabendo. Aí à tarde eu fui na direção, até o diretor deu muita risada na época, né? Era o professor Nivaldo, falou, nossa, agora os alunos vão ficar assustados. Olha, cuidado com aquele sistema, porque se ele apitar, tem uma mulher doida que sai correndo atrás de todo mundo. Então ficou assim, marcado, né? Foi uma história bem bizarra mesmo. Olha, tem duas coisas engraçadas.
Primeiro que quando eu entrei, os funcionários mais antigos não me avisaram que tinha um padrão para colocar as etiquetas, né? De 2 centímetros. E eu achava que não podia cobrir o título do livro. Então, eu colocava no final do título do livro a etiqueta. Mas não, tinha um padrão, né? Eles não falaram e eu, na minha ingenuidade, fui colocando. Então, alguns livros que tem no acervo ainda que tá fora do padrão, provavelmente fui eu que fiz. Uma outra coisa legal, acho que eu tava... Legal não, eu fiquei bem preocupada na época, foi uma ligação que eu recebi, acho que tinha umas 3, 4 semanas que eu estava trabalhando, de uma pessoa falando que ele estava fazendo um protesto contra o funcionalismo público e tinha colocado uma bomba no banheiro da biblioteca. E aí eu fiquei naquela dúvida, deve ser trote, mas e se não for? E eu tinha, 23 anos, e morrendo de medo da situação. E agora, eu aviso, eu não falo? Se eu não falar e se realmente tiver essa bomba na biblioteca, daí cheguei na diretora da época, que era Maria José, e falei para ela, e daí chamar bombeiro, chama polícia, evacuou o prédio, e foi assim. Engraçado hoje porque era mentira, né? Era só um trote, mas durante o período que a gente passou por isso não foi engraçado, não. Mas é uma coisa legal de estar lembrando, que eu vivi aqui. Então, eu acho que essas coisas, hoje a gente olha, né, para a dimensão do prédio todo, essa parte aqui da frente, não a sua biblioteca, né? Porque isso aqui antes era um campo de futebol. Aqui era um campinho de futebol. A gente vinha jogar bola aqui. Aí acabou o campo de futebol, porque agora vai construir a biblioteca, né? A gente reclamou, né? Acabar o campo de futebol, pô. Só que hoje nós temos 2 campos de futebol maiores. Então, essa construção, sabe que eu particularmente, não digo assim, foi uma coisa demorada, começou, parou, nada, foi tal. Concluiu o prédio, né? E não é um prédio pequeno. E esse prédio da biblioteca, eu acho que tem um pouco da presença de 2 professores, ambos infelizmente já falecidos, que foi o Alvanide Figueiredo e o Marcos Alegre. E tinha o arquiteto, que é o Tetsu Uema, né? Toda ali onde está a diretoria, esse prédio, é um projeto do Tetsu Uema, que é um bom arquiteto. Eu não posso dizer assim, começou quando, terminou quando. O que eu lembro muito bem foi a nossa reclamação por conta do campo de futebol. E uma experiência maior que eu tive dentro da biblioteca foi quando eu fui com o professor Marcos Alegre, mais um motorista, o Wilson, que trabalhava aqui com a gente, para o Rio de Janeiro, para levantar toda a parte bibliográfica do curso de Engenharia Cartográfica. Quando o curso era para ser instalado aqui, eu fiquei vários dias numa biblioteca lá no Rio de Janeiro, levantando todo esse acervo para que a gente pudesse fazer as compras dos devidos livros que seriam necessários para o curso. Inclusive, nós fizemos isso à mão, anotando, né? Porque naquela época não tinha nem celular, nem tinha computador, não tinha nada disso. Então a gente foi anotando à mão, manualmente. O pessoal da biblioteca nos apresentou, a gente pediu, eles nos deram alguns relatórios com bastante livros, né, nominados para que facilitasse o nosso trabalho. Foi assim que nós fizemos, um trabalho de tete a tete mesmo. Então eu tinha lá um padre, chamava William Sack, ele era do Mato Grosso e vinha dar aula ali. E depois eu tinha também lá o padre Barata, ele fumava muito e botava a bituca do cigarro, Margando Paja, a bituca acesa, e fechava o livro. Resultado, tem 1000 livros lá com marca de cigarro do padre Barata. Antônio José Barata, que ele chamava. Um grupo de estudantes faziam assim, bagunça. Então, para que os alunos não fizessem bagunça, apareceu essas autoridades que olha,
a gente morria de medo. Eu tinha medo porque se aparecia gente da autoridade para poder criar caso, prender, sei lá. Eu então morria de medo, eu não entendia bem o negócio que estava acontecendo lá fora. E eu tinha que esconder os alunos, né? Era qualquer lugar, banheiro, atrás de estante, dobrava uma mesa em cima da outra para esconder melhor. Era um fuzuê, viu? Naquela ocasião, era atrás das estantes, era no banheiro, era onde tivesse um buraquinho, escondia os alunos, sabe? Medo, imagina só, né? Os alunos eram maravilhosos, a gente se dava muito bem. Eles eram muito meus amigos. Fui amiga de todo mundo lá, nossa, era uma amizade só, sabe? Sobre as mudanças históricas, talvez acompanhe a própria história da unidade. Né? Se a gente pensa, por exemplo, na sua efetiva institucionalização e depois na sua consolidação, alguns episódios se destacam. Acho que um deles foi em 1973, em um momento em que a universidade, sobretudo os cursos de humanas dessa unidade, passava por algumas turbulências. Uma das professoras do curso, Maria Dincão, publicou um livro na década de 70, e esse livro era um livro crítico à ditadura militar, e ele foi considerado um livro que deveria ser queimado, né? Alguns exemplares foram recolhidos da biblioteca, e os exemplares que conseguiram recuperar foi por conta das funcionárias que esconderam. Então, eu acho que esse episódio talvez é aquele que mais me marca do ponto de vista histórico dessa biblioteca. Olha, uma lembrança afetiva importante, né? Quando eu comecei a namorar aqui, a minha esposa, minha atual esposa, minha esposa, então eu lembro algumas vezes de encontrá-la aqui estudando na biblioteca, então são lembranças muito caras assim para, digamos, para o meu coração, né? Isso é muito importante. E é claro que depois teve época assim de muita movimentação política, movimentação dos alunos, sempre acontecia alguma coisa, né? Um dos casos até foi contado pelo nosso colega Nelson, funcionário, no caso do aluno que entrou aqui com o carro dentro da biblioteca, né? Então, especificamente eu não lembro assim o que era, mas a gente estava numa época de greve e tal, e aí os alunos precisavam querer utilizar a biblioteca e tal, e por fim acabou que, eu lembro assim, não sei se é exatamente, mas que era o Batatais, eu não sei exatamente se é esse, né? Mas acabou entrando com o carro, bateu na porta, é uma coisa, né? Foi bem assim, naquela época as movimentações eram mais, digamos assim, incisivas, né? Tinha ocupação, os alunos faziam ocupação da direção, ocupação de outros espaços. Então tem uma história muito bonita e eu até agradeço vocês por esse projeto, que é um projeto fundamental, sabe? O Brasil sofre muito por não ter registro. Então esse é um trabalho maravilhoso que eu aplaudo, viu? Vocês estão de parabéns. Nossa, é engraçado porque a gente não fala dos lugares de chorar da faculdade. A biblioteca para mim sempre foi um espaço de choro, mas um choro de lugar seguro, um lugar de confiança. Eu lembro de muitas tardes de desespero, de entrega de trabalho e de grupo, né? Fazer trabalho em grupo na biblioteca. A biblioteca era o espaço do trabalho em grupo e desse choro compartilhado. Bom, eu presenciei pedido de casamento na biblioteca, os períodos de greve, a greve de 2014, a greve de 2016, a biblioteca era um lugar de resistência também, onde a gente fazia encontros na Praça do Pensador, como um símbolo, né, da universidade. Então, são muitas cenas, assim. Mas, para mim, a biblioteca é esse lugar do grupo, de trabalho em grupo, de se encontrar em grupo, de resolver em grupo, de coletivo, né? Ela dá essa sensação de coletivo.
a lembrança que eu tenho é que antes de eu cursar pedagogia, eu cursava fisioterapia, então já tinha um cadastro, digamos assim, né? Aí no dia que eu fui para começar a pedagogia, vim aqui na biblioteca para atualizar o meu cadastro. E nesse dia, quem estava me atendendo era uma ex-funcionária que se chamava Fátima e o Rafael, que agora é meu atual marido, ele estava atendendo outra pessoa. E de cara, assim, ele já me chamou a atenção e ele pediu para Fátima, no dia, para que ele me atendesse. Aí eu falei assim, então ele tá interessado também. Aí ele que começou, ele que fez o meu atendimento, ele que atualizou o meu cadastro, e desde então a gente começou a se conhecer melhor, a conversar nas redes sociais, e logo após a gente começou a namorar, a casar, enfim. Agora temos um filho lindo. E esse é o Miguel, o fruto do nosso encontro aqui da biblioteca da Unesp. O nosso filho. O que representa a biblioteca para você hoje? A biblioteca, e especialmente essa, né, é um marco assim na minha vida, é uma coisa super importante, porque a gente dedica uma vida, né? Uma vida trabalhando, querendo que aquele lugar acolha, ofereça recursos, agregue, enfim, que cresça, né? Então, para mim, é super importante. A biblioteca é um lugar sagrado para mim. A biblioteca, ela representa para mim um espaço democrático, de liberdade. Acho que é um dos únicos espaços que a gente consegue acessar muita coisa, tocar em muita coisa, e às vezes até mesmo de forma inesperada. Você pode vir para a biblioteca com um conjunto de livros pré-determinados para buscá-los, mas quando você pisa nesse local, quando você começa a percorrer pelos corredores, você vai acessando um conjunto de outras coisas, um conjunto de outras possibilidades, e isso me faz pensar que esse espaço ele é como se fosse um espaço negro, né, um buraco negro em expansão, né, infinito. Nós, enquanto pessoas passageiras, somos pequenos instantes nessa casa do saber. É esse lugar que as pessoas se reúnem, têm liberdade para elas poderem fazer do que quiser, desde de estudar, descansar, poder jogar, aproveitar um momento com os amigos, a gente fazer uma célula ou até cantar uma música, mas tudo isso em comunhão. A biblioteca representou e sempre vai representar uma parte linda da minha vida, né, que foi onde eu conheci o amor da minha vida e no qual agora a gente tem um fruto que, assim, não existe amor maior, que é o Miguel, e é um lugar de acolhimento, é um lugar de encontro, e ela sempre vai estar guardado como um lugar muito especial para mim. Representa um lugar aconchegante, agradável, que além de eu vir trabalhar, eu venho ver meus amigos, que não é só, eu não considero como colega de serviço, a maioria eu considero como amigo. Bom, biblioteca representa conhecimento e inserção também, porque com conhecimento você consegue se inserir em vários locais e te possibilita também ser um ator principal de várias situações que você vai viver e conviver. Olha, a biblioteca, acho que desde sempre, é um equipamento cultural, né? Então, eu acho que ela tem que ser tratada, né, como um equipamento cultural. E um equipamento cultural que, além dessa função, né, de ter os livros, de servir como apoio às pesquisas docentes, ao ensino, aos discentes, né, às atividades extensionistas, quando a gente recebe escola aqui para conhecer um pouco,
eu acho que ela é um espaço assim, do encontro, é um espaço da cultura, né? Então, quando essas várias atividades que têm sido promovidas com exposições, recitais, encontros, oficinas que fazem aqui dentro, eu acho que é isso. Eu acho que quando você diversifica, você tem, na realidade, ela está cumprindo com a função dela, né? Esse conceito antigo, antiquado, mas na realidade até obsoleto, porque muito antes, né, da gente pensar essa biblioteca contemporânea, digamos assim, ela sempre teve esse papel de trazer cultura, né, ou através dos livros ou através de outras artes, né? Então acho que quem acha que a biblioteca é um repositário só de livros, eu acho que é uma pessoa que precisa estudar um pouquinho mais, né, para conhecer aí qual que é o papel mesmo de uma biblioteca. Qual recado você deixaria para os usuários da biblioteca? Usem a biblioteca, né? Eu acho que essa é a mensagem principal. Utilizem em todo o seu potencial, né? O potencial de combinar com os amigos para estudar, para o encontro, o potencial de vir aqui consultar o acervo, né? A gente tem um acervo que é aberto, as pessoas têm contato, né? Então você vem procurar um livro que você procurou lá na base de dados e a hora que você vai buscar o livro, você olha do lado que tem a mesma temática e você não tinha pensado naquele livro. Então, assim, a biblioteca, ela te dá muitas possibilidades, né? Hoje a gente tem muitas bibliotecas que as pessoas não têm esse contato mesmo de ir escolher o livro, ir lá, descer, procurar, né? Ver que outros livros tem. Então, assim, acho que o conselho principal é participar dessas atividades, é utilizar, é vir para os eventos, né? Porque eu acho que é isso, né? Acho que tem um esforço muito grande para que a biblioteca se modernize, os seus mobiliários, os seus equipamentos, né? Eu acho assim que a biblioteca tem uma equipe fantástica, né? De servidores técnicos, administrativos, então discentes, né? Utilizem, usem a biblioteca em todo o seu potencial. Venham na biblioteca e estudem, também fiquem de olho, quem sabe vocês também não conseguem o amor da vida de vocês aqui. Usar todo o espaço da biblioteca e tudo que ela tem para oferecer, né? Antigamente a gente via a biblioteca como um depósito de livro e hoje esse conceito mudou muito, né? Biblioteca é um espaço dinâmico, diversificado, né? E, então aproveitarem o máximo que ela tem para oferecer e a gente vê na nossa biblioteca toda essa diversidade de serviços que ela oferece, né? Ela não é só emprestar e devolver materiais, ela é muito mais que isso, né? Ela é construção de conhecimento, novas amizades que você faz, então é isso. Não deixe de frequentar a biblioteca. Olha, a gente até diz assim, né? Eu sou um amante do livro, né? Então, isso é muito importante que os alunos também aproveitem, né? Eu acho que até os alunos têm aproveitado bastante, sabe? É um espaço onde você pode ter toda uma interação coletiva, você ter um espaço democratizado, é uma coisa que realmente engrandece e faz com que os alunos, principalmente, né? Os professores sempre solicitam algum tipo de ajuda, né? Então tudo isso é muito importante, mas para os alunos principalmente é uma forma de amadurecimento, de convívio, sabe? Então tem que ser aproveitado esse espaço o máximo possível. E eu reforço a ideia de que, principalmente essa parte cultural, tem que se tornar uma forma da universidade como um todo entender que isso precisa ser feito centrado na biblioteca e em todas as unidades. Continue utilizando esse acervo físico, impresso, que é muito importante.
Eu sei que hoje o pessoal está muito virtual, muito digital, mas sempre você ter essa possibilidade de acessar o acervo que aqui tem físico é muito gratificante também e empoderante também por conta da possibilidade que você tem de acesso à leitura de várias, não só de sua área, mas também de conhecer outras literaturas e a gente não se apegar somente ao livro virtual. Venha conhecer a biblioteca, esteja aqui e folheie, né? Isso é o principal. Continuar folheando livros para que você tenha acesso à cultura. É necessário, antes de qualquer coisa, entender que esse espaço, esse lugar que chamamos de biblioteca, é algo que já existia antes de nós, é algo que concentra muitas memórias e é algo que existirá assim quando a gente partir desse mundo. Então, mesmo em situações como as mais recentes, de escrita de TCCs, de teses, de dissertações, de livros em formato digital, quando a gente pensa na biblioteca, quando a gente deixar esse mundo, alguns megabytes do nosso trabalho vai ficar, né? Vai ficar para que outras pessoas, para que outras retinas acessem esse passado, acessem essa parte de nós. Portanto, o que vai ficar no final das contas é a biblioteca, seja ela física ou virtual. É isso que chega, né? É isso que chegará à retina das novas gerações e das gerações que vierem sucessivamente. Então é importante enfatizar que é um lugar, antes de qualquer coisa, de memória. Que eles aproveitem muito esse espaço, não só para vir aqui consumir o que tem de informação, mas para produzir também, né? Um espaço que seja um organismo vivo, que possa florescer não só o conhecimento científico, mas também a produção cultural, as artes, as várias linguagens, as atividades científicas, atividades culturais. Eu acho que a biblioteca ela abarca tudo isso, né? Então que esse usuário que está aqui, que está fazendo um curso, que eles aproveitem muito esse lugar, né? E porque eu acho que oferece, né, uma grande oportunidade. A biblioteca é a alma para mim, né? É a alma da faculdade, na minha opinião. Utilizem, que preservem, que cuidem, porque a biblioteca é muito mais do que uma guarda de livro. A biblioteca, ela guarda histórias, ela guarda silêncios significativos, ela guarda parte da vida das pessoas que buscam saber. Que você aproveite bastante o lugar, o ambiente, não só os livros, mas o ambiente que tudo aqui é feito com muito carinho. Como definiria a biblioteca em uma única palavra? Acolhimento. Liberdade. Encontro. Pertencimento. Comunhão. União. Sabedoria. Vida.
Não se esqueça da biblioteca, volte sempre.